Temas que pode aprofundar no portal informativo da Igreja Católica em agência.eclesia.pt. A família é fundamental na estruturação da identidade de cada homem e mulher. O que nos define, a nossa personalidade e a forma como nos relacionamos são aquisições que recebemos no seio das nossas famílias. Entre nós está a doutora Teresa Rebelo Pinto, psicóloga. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Na verdade, a família é fundamental na estruturação daquilo que somos, não é? Na nossa própria identidade, na forma como nos relacionamos uns com os outros. Sim, muito obrigada antes de mais pelo convite e, de facto, é bom que possamos falar da família no ano em que comemoramos os 20 anos do Ano Internacional da Família e, sem dúvida, que a família é o primeiro núcleo da sociedade em que nós nos desenvolvemos e, como tal, o seu papel na construção daquilo que somos é indiscutível, não é? A propósito dos olhares sobre a família, já aqui estiveram outros convidados a falar sobre outras perspectivas da família, mas não podemos esquecer como aquilo que nós somos estará sempre ligado à família de onde nós viemos, não é? Colabora com o Instituto de Ciências da Família da Universidade Católica Portuguesa, pertence também aos psicólogos associados que, ao que sei, têm em curso uma iniciativa Quem Sou Eu? Entre as várias vertentes tem também uma exposição a decorrer, que pode ser visitada até ao final de novembro. Que projeto é este, do Quem Sou Eu? Ora bem, portanto, nós somos, os psicólogos associados são parceiros do Instituto de Ciências da Família, sobretudo no que diz respeito às investigações, e este projeto começou exatamente com uma investigação à volta das questões da identidade. E era uma investigação algo curiosa, porque as pessoas, os participantes, para além de preencherem alguns questionários sobre os seus estilos de identidade, teriam que escolher uma gaveta à sua escolha que os representasse. Portanto, uma gaveta à qual tiravam uma fotografia, e este estudo um pouco diferente, no qual o Instituto de Ciências da Família colaborou com alguns dos seus investigadores, pretendia perceber de que maneira é que a nossa organização interna está espelhada nas nossas gavetas. A partir daqui nasceram os encontros com a identidade, que no fundo é uma iniciativa multidisciplinar e que pretende responder a esta pergunta, quem sou eu, mas de diferentes pontos de vista, portanto, quer do ponto de vista científico, através desta investigação, quer do ponto de vista artístico, através de uma exposição que reúne um conjunto de artistas atuais, e cada um dos artistas colocou nesta exposição uma peça que representa a sua própria identidade ou que eles sintam que representa algum ponto de vista da identidade. É muito engraçado que, por exemplo, o Pedro Batista colocou uma pintura que tem a ver com a relação entre pai e filha, por exemplo, não é? Portanto, a questão da identidade familiar e do impacto que isso tem na construção da identidade pessoal está presente quer na exposição, quer no dia da conferência, que será no dia 15 de novembro, em que a professora Maria Teresa Ribeiro, em particular, irá falar do papel da família na construção da nossa identidade. Esta exposição pode ser visitada no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, aqui em Lisboa. A família é fundamental, obviamente, estávamos a falar sobre isso na definição daquilo que somos. Porém, a família hoje em dia, e dada as características da sociedade em que nos inserimos, começa de alguma forma, ocorre o risco de assistir a uma certa diluição da sua carga, não é? Do seu grau de influência sobre os seus membros, em face de um cerco constante e um bombardeamento constante de mensagens que nos chegam de diversas vias, meios de comunicação social, publicitárias, etc. Até que ponto é que está em risco, ou ocorre o risco de se diluir mais, esta carga, esta importância da família na estruturação da identidade do indivíduo? Ora bem, é muito importante perceber que, apesar de haver, sem dúvida, ou de ter havido uma transformação na família, a carga da família, ou o impacto da família na construção da nossa identidade, manter-se-á sempre da mesma forma. O que significa que, obviamente, a sociedade será sempre aquilo que forem as suas famílias, como a professora Maria Teresa Ribeiro costuma dizer, mas nós ou por imitação ou portanto, ou por aproximação ou por afastamento daquilo que foi o nosso contexto,
a carga da família estará sempre presente. Portanto, independentemente do núcleo familiar, se ele é alargado, se ele é mais nuclear, se são famílias monoparentais, se são famílias que vivem juntas ou separadas, independentemente do estilo da família ou do estilo das relações familiares, isso estará sempre presente naquilo que nós somos. Não é? Há muitas vezes a dificuldade em separar identidade de personalidade. Não é? Portanto, às vezes há esta confusão e é importante percebermos que identidade tem a ver com a pessoa que nós somos e a personalidade tem a ver com a maneira como nós funcionamos. Não é? E, portanto, sem dúvida que as questões da família vão interferir nestas duas dimensões e que a identidade é um processo, ou a construção da identidade é um processo infindável. Portanto, a nossa família, mesmo quando já não está entre nós, estará sempre presente nesse processo de construção identitária. Isto é um processo natural, as coisas acontecem naturalmente, é assim, embora estejamos a dedicar-lhes agora uma atenção especial e sejam, nomeadamente através destas iniciativas abordadas até numa linha científica, as próprias famílias terão noção do grau de importância da missão que desenvolvem. Muitas vezes isto é tão natural que merecia às vezes um pouco as pessoas pararem, não é? E refletirem um bocadinho na importância destas realidades, as próprias famílias. Sim. Isso é muito engraçado. Enquanto psicóloga atendo muitas famílias e é muito engraçado que por vezes os pais, particularmente, mas obviamente as famílias, estão muito preocupadas com os papéis, não é? E muitas vezes é preciso fazer essa lembrança de que isto também é um processo natural e, portanto, eu acabo por fazer essa chamada de atenção e essa sugestão às famílias de que vivam em família e muitas dessas questões acabam por desaparecer, não é? Porque, obviamente, que cada membro da família deve preocupar-se em cumprir o seu papel e estas transformações na família às vezes têm interferido com a noção do papel de cada um dentro da família. Portanto, há muitas vezes alterações de papéis em que filhos estão a fazer o papel parental, os pais estão a cumprir o papel das mães. Por exemplo, isso é um dos grandes problemas que nós temos assistido hoje em dia, é com a questão da igualdade. Tem-se perdido um bocadinho o que é a noção do papel do pai em relação ao papel da mãe, que é totalmente diferente e muitas vezes se mistura. E isso muitas vezes faz com que as pessoas se esqueçam de estar só em família e que isso só por si vai gerar um bom impacto nos restantes elementos. Até é muito engraçado que faça menção a essa questão de ser um processo natural, que sem dúvida é um processo natural e que se cada um cumprir o seu papel, o processo está a ser cumprido. Depois é preciso também reabilitar um bocadinho aquela... dar tempo ao tempo, dar importância ao tempo, ao vagar, não é? Hoje vivemos em sociedades muito aceleradas, estamos sempre atrasados para qualquer coisa e isso não é nada bom para um bom funcionamento familiar. Mais uma vez, as questões do funcionamento familiar têm impacto, obviamente, na construção do eu, mas muitas vezes os pais querem privilegiar o tempo de Cronos, não é? Com as suas famílias e eu posso sentir muito próxima da minha família no momento em que nem estou fisicamente com eles, não é? Portanto, aqui o clichê da qualidade sobre a quantidade de tempo que se passa em família pesa um bocadinho, apesar de, obviamente, não se fazem omeletes sem ovos e, portanto, é preciso estar em família, mas também temos que entender a família no contexto em que estamos. Portanto, num contexto em que as famílias precisam muitas vezes de ter duplos empregos, em que os dois pais trabalham, em que muitas vezes há filhos que precisam de trabalhar para assegurar as suas próprias necessidades. Portanto, é preciso privilegiar tempo em família e vivências em família, mas tendo em conta a sociedade em que estamos, como por exemplo a questão das tecnologias, que a meu ver é das situações atuais que mais interfere nas relações familiares. Porque há tecnologias em todas as divisões da casa, muitas vezes. Tecnologias para comunicar, paradoxalmente. Tecnologias para comunicar, em princípio, à distância, e que hoje em dia aparecem na comunicação, até há aquelas piadas das pessoas a comunicar de um lado para o outro da mesa por mensagens, não é?
Portanto, isso interfere sem dúvida nas relações familiares. É uma dimensão em que convém ter atenção e salvaguarda dos espaços realmente que deveriam ser sagrados, não é? No funcionamento familiar. Doutora Teresa Rebelo Pinto, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa, ter estado connosco. Fica então o convite para uma visita a esta exposição no Museu Nacional de História Natural até ao fim do mês de novembro. Conheça-se melhor a si e aos outros. Não perca Encontros com a Identidade. De 30 de outubro a 30 de novembro, exposição com vários artistas e conferência no Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Uma organização Psicólogos Associados. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. O que somos, a imagem que os outros têm de nós, a nossa identidade, algo que recebemos em grande medida no ambiente familiar e, por isso, a família se reveste de uma tão grande importância na educação das gerações.